Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como a gente pode fazer para lavar corretamente as roupas do bebê. Conta um pouquinho da minha experiência, como foi esse processo inicialmente e o que eu fui mudando com o passar do tempo com o Benjamin. Durante a gestação, tudo que eu fui comprando, eu já fui lavando. Tanto pelo fato de que eu sabia que ele usaria futuramente, mas também pelo fato de que eu não queria guardar dentro do quarto dele, dentro da nossa casa, roupas que viessem com muitas impurezas da rua, que passou pela mão de muitas pessoas nas lojas, pelo processo de fabricação. E como vocês sabem, eu comprei algumas roupas pro Benjamin em brechó. Então, de fato, já haviam passado por outras pessoas, né? Então, sempre que eu chegava com roupas pro Ben, se era poucas peças, eu deixava na lavanderia para acumular algumas. Se eu comprava uma quantidade maior, eu já aproveitava e lavava. E fazia então essa primeira lavagem, né? Assim, para tentar tirar inicialmente as primeiras coisas e sempre usando produtos indicados para bebê. Sempre foi esse nosso processo. Nunca usei sabão em pó, nunca usei amaciante líquido para roupas de adulto, sempre usando produtos para lavagem de roupa apropriado para os bebês. Lavei mais de uma vez, inclusive durante a gestação, porque para mim era um prazer ficar mexendo naquelas roupinhas tão pequenas. Era muito gostoso ficar imaginando, ficar sonhando com o dia que ele estaria de fato usando. Então lavei algumas vezes, guardei de volta, eu gostava sempre de dobrar, o processo de dobrar eu gostava bastante, de ver o varal cheio daquelas roupinhas tão pequenas. Então eu fiz algumas vezes isso com todas as roupas e com as novas que eu ia comprando, como eu falei. E assim foi até o dia da última lavagem, antes do Ben chegar, para poder de fato colocar na cômoda e deixar tudo organizadinho para a chegada dele. Com o passar dos meses, o Ben começou a demonstrar na pele dele algumas irritações, assim, principalmente na área do colo, mas a maior de todas era na bochecha, no rosto. Começou como se a pele tivesse ressecada, ele tocava muito a mãozinha tentando coçar, e isso acordava ele várias vezes à noite também, inclusive quando estava muito atacado. E daquele ressecadinho na bochecha acabou virando como se fosse uma queimadurazinha, uma ferida. E a gente procurou, obviamente, a pediatra dele, que rapidamente já encaminhou ele para dermato, mas já nos deu um pré-diagnóstico. E na consulta com a pediatra, ela nos disse então que o Benjamin possivelmente teria algo que se chama dermatite atópica. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês uma descrição breve do que seria a dermatite atópica, mas a gente foi então à procura de um especialista da área, fomos atrás de uma dermato que atendesse bebês para de fato diagnosticar ou deixar ele livre desse diagnóstico do que seria, né? Mas para poder buscar então mais informações com alguém da área. E de fato, na primeira consulta com a dermato, o Ben ainda estava com uma marca, já não tão mais forte, mas já ainda estava com uma marca, e nós passamos a suspeita da pediatra para ela, e de fato ela confirmou, observou toda a pele dele, não identificou mais nenhum sinal de possíveis feridas ao longo do corpo, era só de fato aquela do rosto, e algumas bolinhas ele tinha assim no pescoço, mas bem pouquinhas mesmo, quase nem se percebia. Então ela nos passou algumas orientações e alguns cuidados que a gente teria que ter a partir daquele momento. Bom, então pensando em alguém que tenha dermatite atópica, né? É uma doença de pele, digamos assim, crônica, ela não tem o que tu fazer para dar fim a ela, mas tem como ter cuidado, tem como observar coisas que irritam mais ou menos a pele e ir se cuidando, ir tomando algumas medidas de precaução para deixar que a pele fique sempre bem hidratada e bem fresquinha, sem nenhum tipo de ferida ou de coceira. E aí conversamos muito sobre cuidados que o Benjamin teria que ter com sabonete, com o uso de cremes, com uma pomada para casos mais específicos, que nem esse da bochechinha dele. Falamos sobre protetor solar, falamos sobre vários pontos de coisas que geralmente se tem na rotina dos bebês, né? O sabonete, um creme, alguma coisa assim, mas o que teria que ser específico para ele. Eu não vou passar nada para vocês aqui, porque eu acredito que isso seja muito específico de cada bebê, de cada conduta, de cada médico que avalia o caso. Então, assim, o Benjamin não usa nada demais, nada manipulado ou algo assim tão restrito, mas de qualquer forma, não sou eu que tenho que passar isso para você. Se você suspeita que o seu bebê tem algo semelhante, ou se você já tem esse diagnóstico, procure sempre por informações, porque de fato para quem tem é bem incômodo, coça bastante, vira em ferida de tanto que coça. Então, assim, a pele precisa de um cuidado muito especial. Então, a gente precisa buscar sempre por informações que caibam ao nosso bebê, à nossa criança, para proporcionar muito conforto para eles. Então, além desses cuidados com alguns produtos que o Ben passou a ter desde aquela consulta, nós conversamos também sobre a lavagem das roupas e das roupas de cama, dos cobertores, qualquer tipo de paninho que o Benjamin usasse, enfim, qualquer superfície de tecido do qual ele tivesse contato, para que ficasse de acordo com o que ele
poderia usar e não corresse o risco de incomodar ainda mais a pelezinha dele. Aí foi quando eu falei para ela que desde a gestação eu já vinha lavando as roupinhas do bem com produtos apropriados para bebês. Era o que dizia nas embalagens, né? Então eu confiei nisso e era assim que eu fazia. Na época a gente usava um produto, um sabão líquido, né, para bebês e usava um amaciante apropriado para bebês, de acordo com a embalagem, e era esse o processo de lavagem. Lavava, enxaguava com amaciante e deixava secar na sombra. Isso foi algo que eu aprendi já desde a gestação, que as roupinhas não deviam secar ao sol. Então, nós deixávamos secar na sombra. E aí ela nos ressaltou que alguns cuidados a gente precisava ter. Não necessariamente porque na embalagem diz que é para bebês, que já é apropriado que se use desde o primeiro dia de vida. E isso é algo que os rótulos às vezes não nos falam, né? Ela diz que, de certa forma, sim, são apropriados para os bebês, mas na maioria das vezes a informação que não vem é que seriam a partir de 6 meses. Então, não especificando a marca em si que eu usava, ou enfim, não falando nada de marca nenhuma, né? Mas no produto que eu usava não tinha essa informação. E ela disse que poderia ser, sim, algo do que a gente estava usando com o bem que estava provocando ainda mais essas reações de irritabilidade da pele. Porque o Benjamin teve seu diagnóstico um pouquinho antes dos 3 meses, frio, então muito contato com muitas roupas e cobertores e muito contato com coisas próximas ao rosto. Então acabou que poderia estar prejudicando, sim, essa irritação da pele dele. Foi aí que ela nos passou os seguintes cuidados. Não só o bem pela sua dermatite atópica, mas que deveria ser um cuidado de modo geral com todos os bebês e com os materiais usados com eles, né? As roupinhas e os cobertores, como eu falei, as roupas de cama, deveriam ser sempre higienizados com sabão líquido de coco. Eu já tinha ouvido falar isso durante a gestação, mas o cheiro não era tão atrativo quanto os produtos que se diziam para bebê, então eu acabei optando pelos produtos de bebê e não pelo sabão de coco. Desde aquele momento a gente então reviu essa nossa questão, passamos a comprar o sabão líquido de coco do bem, que é o que ele usa até hoje, e tudo dele é lavado dessa forma, com este produto, com este material. Outro detalhe bem importante que a gente aprendeu naquela consulta é que a gente deveria pôr a medida adequada para nossa máquina, para o tamanho de máquina que a gente tem e para a quantidade de água e de roupa que estaria sendo lavado, e que na hora do enxágue não deveria ser usado amaciante, porque acaba que ficam muitas partículas do produto sem serem tão bem enxaguadas assim, né? Porque lava, enxagoa, não tem um processo depois de enxaguar o amaciante, né? Então, a gente não deveria mais optar pelo uso disso e deixar a lavagem acontecer da seguinte forma: lava com sabão líquido de coco, deixa a máquina encher para enxaguar de novo e deixa ela enxaguar sem nenhum tipo de produto, simplesmente com a água para tirar todo o excesso de produto que ali ficou. Depois centrifuga, estende e seca na sombra, como a gente sempre fez, e aí depois o processo de guardar. A quem passe roupa, a quem não passe, a gente aqui optou por não passar as roupas do bem, assim como a gente já não passa as nossas. Então, o processo seguinte se manteve o mesmo. E desde então a gente fez. E, como uma mágica, assim, literalmente, o Benjamin não vem demonstrando mais nenhum tipo de irritação na pele dentro deste momento. Pode ser que futuramente, assim que chegar o verão, que chegar o calor, ele vai ter contato com outros produtos, pode ser que isso acabe mudando. Mas por hora, de fato, tem ajudado muito e, obviamente, conciliado aos cremes e às pomadas que ele ganhou para usar. Então, as roupinhas do bem, agora elas só são lavadas com sabão de coco líquido, com esse processo de enxágue depois. Mas como eu falei, isso não é um cuidado só porque o bem tem essa questão na pele dele. É um cuidado que eu aprendi ouvindo de uma dermatologista infantil, sabe, obviamente, muito bem do que está falando, que isso deveria ser um cuidado a todos os bebês, que a pele deles de fato é muito, muito sensível. Então é um cuidado que a gente precisa ter. E como eu falei, alguns produtos de bebês que têm a sua embalagem que são apropriados para bebês não falam a partir de quantos meses, a partir de que idade seriam apropriados, né? Então a gente às vezes pode cair aí num falso produto que de repente pode acabar prejudicando o seu bebezinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qual é o processo que você faz na sua casa? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no nosso canal, vem ficar bem pertinho da nossa família. Um beijo e até mais. Tchau!